Olá, tudo bem? Sou o aluno Gabriel Felipe Fernandestão, do quarto ano de curso de formação de docentes do Colégio Estadual Presidente Roosevelt de Goiânia, Paraná. Vim aqui para apresentar minha aula de metodologia do ensino de geografia com o tema solo. Nessa primeira parte da explicação, vamos começar falando o que são solos. O solo é um recurso natural, renovável, que é responsável por abrigar as espécies vegetais e também por ser o meio de sobrevivência do ser humano e dos animais. O solo, mais do que simplesmente a camada superficial da Terra, é considerado como um substrato terrestre que contém materiais orgânicos e é capaz de sustentar plantas e vegetais sobre si em ambiente aberto. Sendo resultante do intemperismo e da decomposição das rochas, é um material orgânico ou mineral considerado na porção superior da crosta terrestre, que serve de base para todas as atividades socioespaciais e naturais. A área do conhecimento que se preocupa em estudar especificamente os solos é chamada de pedologia. Trata-se de um recurso renovável, ou seja, o solo é um recurso natural e pode ser por vezes utilizado pelo ser humano em suas atividades produtivas. Embora a má utilização e a não conservação dos solos façam com que eles se tornem incultiváveis, para melhor compreender essa estrutura, elaboram-se os conhecimentos a respeito dos horizontes do solo, assim nomeados O, A, B e C e a rocha-mãe. Os perfis ou horizontes do solo se apresentam diferentes características de um mesmo elemento, a seguir um detalhamento das características principais de cada solo. O horizonte O é o horizonte orgânico formado a partir de decomposição de materiais orgânicos da origem animal e vegetal. Horizonte A é o horizonte mineralógico que, como o nome indica, é composto por compostos minerais oriundos da rocha-mãe, a rocha que se decompôs e deu origem ao solo, e também de outras áreas. Geralmente, essa camada apresenta uma quantidade de material orgânico decomposto, o que faz também se chama de solo umífero. Horizonte B é o horizonte de decomposição essencialmente mineral. Ele é formado pela acumulação de argila e também de óxido hidróxido de ferro e alumínio. Horizonte C é a zona de transição entre o solo e a rocha formadora, sendo chamado também de saprólito, e é formado por alguns sedimentos maiores e menos decompostos, representando a decomposição de rocha. Os elementos característicos do solo costumam seguir uma combinação de diferentes características, tais como o tipo de rocha-mãe, idade do solo, transporte de sedimentos advindos de outras áreas, presença de matérias orgânicas, resultante de composição de seres vivos, entre outras. Por esse motivo, com base em diferentes critérios pré-estabelecidos, por exemplo, se levamos em conta a produtividade do solo divide-se em rasos, menos 50 centímetros, semi-profundos, 50 a 100 centímetros, profundos, 50 a 200 centímetros, e muito profundos, mais de 200 centímetros. Já pela drenagem, eles podem ser classificados excessivamente drenados, bem drenados e mal drenados, existindo outros critérios que originam nomes como latossolos, luvissolos, solos argilosos, solos arenosos e muitos outros. E agora vamos falar sobre tipos de solos. Tipo de solos. Os tipos de solos são classificados de acordo com as variações da cor, a textura, a porosidade e quantidade de matéria orgânica. Seguem dois tipos de solo. Solo arenoso tem consistência granulosa como areia e é permeável a água, comum na região nordeste do Brasil. Solo argiloso tem consistência fina e é permeável à água, comum em alguns estados da região sul e a região sudeste do Brasil. Solo árido não possui água em sua composição, comum em regiões de baixa ocorrência de chuva em comparação com a temperatura. Solo calcárico formado por partículas de rocha, é seco e esquenta muito quando recebe a luz do sol, comum em regiões do deserto. Solo humoso orgânico tem grande condição de matéria orgânica de deposição e é muito fértil, ideal para a agricultura. Solo latossolo é composto por argila e catins, além de conter alumínio e ferro. Solo lixiviado possui pouca ou nenhuma quantidade de nutrientes e sais minerais, desprovido de nitrogênio e potássio. Solo silitoso é composto por partículas de slite e precisa facilitar a erosão. Exemplo de solo cores. Vamos falar sobre cores agora.
Cores. Em relação a cores que os determinados tipos de solo possuem agrupadas 3 diferentes cores. Terra clara, retrata a inexistência ou a precária existência de materiais orgânicos. Terra vermelha ou amarela, retrata a terra robusta, existência de óxido de ferro. Terra escura, retrata uma robusta existência de materiais orgânicos. Categorias. O tipo de solo pode ser agrupado em diferentes categorias, com diferentes características e disposta a promover vários benefícios e também algumas insuficiências. As 3 principais categorias são solo leve. O solo arenoso é considerado um solo leve porque possui uma alta proporção de areia, com poucos nutrientes vegetais que precisam nas plantas. Possui ainda uma facilidade de drenagem, não consegue reter água e por isso seca muito rápido. Solo médio. Esse solo é constituído por um composto de areia, argila, humus e limo. É um solo fértil e apropriado para quase toda espécie de planta, pois possui nutrientes essenciais e bastante água, por causa das bolsas de ar existentes entre as partículas que promovem a drenagem. Solo pesado. Esse solo possui uma grande concentração de argila, porque suas partículas se juntam e formam um tipo de terra grudenta e pesada, de difícil possibilidade para o manuseio. As partículas são finas e de fácil compactação. O solo é pesado porque possui muita água e é frio e úmido, geralmente muito fértil. Classificação. O material e decomposição que surge a partir de uma rocha pode produzir solo de diferentes tipos de regiões de diferentes climas. Sendo assim, os solos são classificados como zonais, solos desenvolvidos e maduros, pode ser qualquer tipo de solo. Interzonais, solos que se associam com o relevo da região e qual está inserido com a rocha-mãe. Áreas zonais, solos que não possuem a propriedade bem desenvolvidas e seres novos não têm associação com o clima da região. Solos do Brasil. O Brasil possui uma imensa extensão de territorial e por causa disso apresenta vários tipos de solo, que se apresentam de acordo com cada paisagem específica de acordo com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa. O Brasil tem 3 tipos de solo descritos abaixo: argissolos, cambissolos, xernossolos, espotossolos, greissolos, latossolos, luvissolos, neossolos, litossolos, organossolos, planossolos, plintossolos e vertissolos. Muito obrigado pela aula. As plantas se desenvolvem. Ele também serve de abrigos para muitos seres vivos. O processo de formação do solo ocorre pelo desgaste das rochas. Então, com a ação do tempo, que são as chuvas, o vento, as mudanças de temperatura, as rochas começam a se quebrar, ou seja, elas começam a se fragmentar. Então, pequenas plantas se desenvolvem no local, quebrando a rocha em pedacinhos ainda menores. Restos de plantas e animais misturam-se a esses pedacinhos de rochas, formando o solo. O solo é formado por água, ar, uma parte orgânica, que são os restos de animais em decomposição e de plantas, e uma parte mineral, que são os fragmentos das rochas. Existem vários tipos de rochas, por isso podem formar fragmentos de diferentes tipos e tamanhos de solo. De acordo com a sua composição, o solo pode ser classificado como arenoso. Ele tem areia como principal componente. É um solo seco, pois a areia é formada por fragmentos de rochas grandes, o que possibilita que a água passe com facilidade entre eles. Ele é pouco fértil. As plantas que nele nascem apresentam adaptação para aproveitar ao máximo a pouca água que tem lá disponível. O solo também pode ser o argiloso. Ele apresenta como principal componente a argila. É um solo úmido, formado por fragmentos de rochas muito pequenininhos. Ele dificulta a passagem da água entre eles. E o solo também pode ser umífero, rico em matéria orgânica chamada humus. Ele apresenta areia e argila em quantidade equilibrada. Além disso, ele retém a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas. É um solo bastante fértil e é muito utilizado para o plantio. Até agora nós aprendemos como o solo é formado e suas principais características. Agora vamos conhecer o uso do solo. Do solo, nós retiramos quase tudo o que nos sustenta. Ele fornece nutrientes para as plantas que fazem parte da nossa alimentação.
Para evitar o empobrecimento do solo e garantir boas condições para o plantio, são necessários alguns cuidados, como a adubação, que é acrescentar nutrientes ao solo, como por exemplo o adubo, que pode ser esterco ou resto de vegetais, ou pode ser também um adubo artificial. Outro cuidado é a aração, feito com enxadas ou arados. Esse processo consiste em mexer o solo para facilitar a retenção da água. Temos a irrigação, que é uma técnica para manter a quantidade ideal de água no solo para desenvolver as plantas. Temos também a drenagem, que é uma técnica usada no solo quando ele está muito úmido, ele controla aquele excesso de água. E a rotação de culturas, que é uma técnica de intercalar diferentes plantações. Por exemplo, um ano eu planto milho, outro ano eu planto soja naquele mesmo solo. Além de fornecer água e suporte para o desenvolvimento das plantas, o solo serve de abrigo para muitos seres vivos. Alguns animais, como o tatu, constroem suas tocas cavando buraco no solo. Outros, como a minhoca, eles vivem enterrados no solo. Os cupins e as formigas constroem galerias no interior do solo. E as bactérias e os fungos realizam a decomposição da matéria orgânica, devolvendo os nutrientes ao solo, que são utilizados pelas plantas para elas crescerem. Algumas atividades provocam a degradação do solo, como o uso excessivo de agrotóxicos, a destinação incorreta do lixo, tudo isso contamina o solo. Além disso, o desmatamento deixa o solo desprotegido e as queimadas também são prejudiciais aos solos. E nas cidades, os solos estão hipermeabilizados pelo concreto, o que impede a infiltração da água nele. Assim, quando chove, as águas é levada aos córregos e rios, faz com que eles transbordem, ocasionando muitas enchentes. Então, para preservar o solo, devemos manter sua cobertura vegetal, separar e destinar corretamente o lixo e dar preferência ao consumo de alimentos sem agrotóxicos. A conservação do solo é essencial para a vida dos seres vivos. Olá, meu nome é Ana Caroline Nogueira e sou estudante do 4º ano do curso de formação de docentes do Colégio Estadual Presidente Roosevelt, da cidade de Guaíra, estado do Paraná. E hoje vamos falar sobre a importância do solo para o ser humano. Bom, é bom saber que tem 3 simples funções do solo para a vida dos seres humanos. Uma como o plantio, a gente usa muito o solo para plantar alimentos diretamente colhidos do solo, e é nesses alimentos que a gente pode encontrar ricos de minerais e nutrientes. Para a plantação de gado ou animais que precisam desse alimento diretamente tirado do solo, que eles podem comer diretamente do solo sem precisar de uma ajuda humana. E a terceira e a última função do solo para os seres humanos é para a construção de prédios, casas, não só em cima do solo, mas podendo tirar materiais do solo para construir esses edifícios, prédios e casas. Bom, o solo é muito importante para os seres humanos, como a gente podia ver, né? Ele tem uma grande função na nossa vida e a gente está diretamente, 100%, usando o solo para pisar, para plantar, para a colheita, para tudo que podemos utilizar o solo, ele é bem utilizado. Bom, e essa foi nossa aula sobre solo. Se gostarem da nossa aula, não esqueçam de avaliar nós. Agradecemos a oportunidade de poder realizar os estágios pelo meio de vídeo. Obrigada!